Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo, muito bem-vindos ao canal Mais História com o professor Paulo Teles. E se você quer a melhor preparação para o Enem e o auxílio das ciências humanas, da história, sociologia, filosofia, antropologia, para ter uma melhor compreensão da realidade que está ao seu redor e dos eventos que cercam não só a nossa cidade, o nosso estado e o mundo, você chegou no lugar certo. Aqui no canal Mais História nós vamos te dar repertórios para que você possa compreender melhor o mundo que te cerca e a dinâmica das interações sociais, políticas, econômicas e culturais. Chega mais, se inscreve no canal, dá seu like, vai nos ajudar bastante. E se você puder e quiser, é claro, contribuir com qualquer valor, basta você acessar esse QR Code para que a gente possa ter o seu auxílio e, consequentemente, produzir um melhor conteúdo, remunerar a nossa equipe e adquirir melhores materiais que vão trazer para vocês a produção de um excelente conteúdo para te ajudar em tudo que você precisar das ciências humanas. Sem mais enrolações, vamos falar que hoje o assunto está quente, trata sobre eleições. Galera, quem está chegando agora no canal sabe que a gente fala sobre vários temas que abrangem mundo e Brasil. Mas hoje, em específico, referente a uma temática especial, vamos tratar sobre as eleições aqui no meu município, as eleições de Aracaju, as eleições para a prefeitura. E aqui a gente tem um cenário muito interessante que talvez possa ser refletido inclusive na sua cidade, que é, de um lado, setores que estão atrelados a um suposto conservadorismo herdeiro do bolsonarismo. E do outro lado, nós temos setores atrelados a um suposto progressismo vinculados à imagem do PT ou de uma direita liberal, não bolsonarista e etc. Bom, vamos dar nome aos bois, vamos falar de cada um deles e comentar, por exemplo, o porquê dos seus posicionamentos. À direita, nós temos duas candidatas que estão ali, de algum modo, flertando com os eleitores que votaram no Bolsonaro em 2018 e também em 2022. E é interessante você observar que esse eleitorado ele tem um perfil específico. Em geral, é um eleitorado de classe média, é um eleitorado que não vê com bons olhos elementos vinculados ao PT ou às esquerdas e também não vê com bons olhos políticas públicas voltadas para as camadas populares. Ele entende, por exemplo, que cabe ao governo estimular uma suposta liberdade econômica que favoreça exatamente a classe média e o empresariado. É bom lembrar que esses setores eles têm a sua razão de estarem magoados com os governos anteriores, especialmente com os governos do PT. Até porque, aos olhos desses indivíduos, as práticas políticas realizadas pelo PT não só elevaram a carga tributária, como também fizeram políticas públicas que não atenderam aos seus interesses. Além disso, essa galera acha que muitas pautas da esquerda estão vinculadas a um suposto mimimi. E aqui a gente tem muita coisa problemática, porque na verdade não se trata bem de mimimi, né? A gente fala de busca por direitos, luta por inclusão, luta por paridade entre não só gêneros, como também etnias. Mas esses grupos que são saudosistas de um passado que muitas vezes só existe na cabeça deles, vincula-se a essa ideia. E aí a gente tem algumas posições bem curiosas. Por exemplo, Iandra Moura. Iandra Moura fez a sua carreira política vinculada ao seu pai, André Moura. E eu lembro muito bem que durante a sua eleição para deputada federal, eleição essa que foi a mais votada do meu estado, a sua campanha era Iandra de André. No entanto, contudo, todavia, esse termo para a prefeitura de Aracaju não tem casado muito bem. E aí ela basicamente se desvincula da Iandra de André, cria um pseudônimo de Iandra como representante da geração Y, uma geração que está vindo para renovar a política, mas peca quando se alia a antigas raposas, como por exemplo Belivaldo, Belivaldo Chagas, que já foi governador do estado de Sergipe e saiu do governo com um certo resquício de antipatia política, especialmente por parte da sociedade. Ainda que ele tenha feito uma gestão parcialmente questionável, principalmente por conta da sua forma de lidar
com questões essenciais aos serviços públicos e também por conta das suas aposentadorias que se acumulam, Belivaldo acaba sendo muito mais um peso do que um ganho para Iandra. Ainda assim, Iandra tenta mascarar as suas relações com o bolsonarismo e se apresenta como um novo, infelizmente um novo que já nasce velho. Emília Correia é a sua principal rival. Emília Correia, ela bebe muito da pauta anticorrupção e, de fato, ela tem uma carreira política bastante idônea. Ninguém pode falar que ela está envolvida com algum tipo de escândalo, pelo contrário. No entanto, ela andou se aliando a figuras políticas que também foram muito questionáveis. Não podemos esquecer que ela se aliou o Valmir Francisquinho, lá ele é candidato que atualmente está concorrendo à prefeitura de Itabaiana. E a gente sabe muito bem que o Valmir esteve envolvido em escândalos de corrupção. Bom, Emília não vai remontar esse passado, ela se coloca como uma candidata antissistema e a gente sabe muito bem como essa pauta antissistema atrai eleitores. Bom, é muito interessante notar que nessas eleições para a Prefeitura de Aracaju, a figura feminina ela tem ganho um peso muito grande, um peso muito forte. Nós temos pelo menos 3 ou 4 candidatas femininas. Eu falo 3 porque a terceira candidata que eu vou mencionar daqui a pouco, ela não tem tanta força como a Iandra, como a Emília Correia e talvez a Candice Matos. Mas a gente fala dessa figura já já. Não podemos esquecer também da candidata Daniele Garcia, que eu também vou falar daqui a pouco. De toda forma, a Emília, ela se apresenta como uma moralizadora. E, de certo modo, ela tem um respaldo pessoal em sua carreira para trazer essa bandeira. No entanto, não tem experiências executivas e pode ser mais do mesmo. Afinal de contas, as suas alianças no passado são bastante questionáveis. Indo para a pauta de centro-direita, nós temos a figura da Daniela Garcia, que ainda bebe do passado lavajatista, passado esse muito questionável, especialmente após as deflagrações dos escândalos envolvendo a Operação Lava Jato e todos os seus abusos que foram cometidos nos processos de investigação de combate à corrupção. Ainda como as outras, a Daniele Garcia também traz a questão do combate à corrupção e do moralismo da política, se apresentando como uma candidata que vai renovar o cenário. Em minha opinião, pelo menos por enquanto, tem pouca força das 3 candidatas que trazem essa pauta da anticorrupção, essa pauta da renovação da política. Ela é a que tem menos possibilidade de chegar ao final da campanha, ou no segundo turno, até mesmo vitoriosa. Mas, vai saber, política é o momento. Indo para o campo do progressismo, a gente tem alguns temas bastante questionáveis e polêmicos, como é o caso da candidata Candice Matos, a aposta do PT, para ser mais exato, a aposta do Rogério Carvalho, que tem injetado muita força no nome dela. Há quem diga, inclusive, que a candidata Candice Matos foi escolhida a contragosto de várias alas do PT, e isso faz com que ela já chegue na corrida eleitoral enfraquecida, porque uma candidata que não é unanimidade nem no seu próprio grupo e que está aparecendo muitas vezes por falta de opção. Afinal de contas, desde o falecimento do candidato Marcelo Deda, prefeito e governador, saudoso Marcelo Deda, um nome que foi basicamente eternizado na política sergipana e, por que não dizer, na política nacional, o PT simplesmente ficou sob a liderança de Rogério Carvalho e aparentemente não apareceu nenhum nome que pudesse suplantar as indicações de Rogério. Márcio Macedo está esquecido no ministério e as figuras que antes lideravam o Sintese, como por exemplo a deputada Ana Lúcia e até mesmo o deputado Irã Barbosa, ficaram escanteados. Acredito que não haverá muito espaço para ela. No entanto, temos uma outra linha de candidatura que pode, talvez, oxigenar essa disputa política, que é o candidato da prefeitura, o Luiz Roberto, que vem de uma prefeitura que fez uma boa gestão, apesar dos seus
vários problemas, das suas várias dificuldades, não podemos negar que o prefeito Edivaldo Nogueira fez uma boa gestão, conseguiu realizar uma série de obras, organizou as contas públicas e está trazendo aí o seu candidato. Bom, Luiz Roberto chega como candidato do sistema, por estar apoiado pela máquina pública da prefeitura, vai vir com força, no entanto, ele perde em vários aspectos. Perde porque o Edivaldo Nogueira não é um candidato que tem carisma, perde porque o Edivaldo Nogueira comprou uma briga com o Sindipema, que é o Sindicato de Professores do município, e também se enfraquece por ser visto como um candidato homem em um momento em que há um apelo político muito forte por uma candidata mulher. O que vai acontecer nós ainda não sabemos, mas de todo modo é importante frisar que a política é o momento. E ao meu ver, esses 4 candidatos têm perfis, fortitudes e fragilidades. Se eu fosse apostar, eu diria que a Yandra Moura e a Emília Correia vão brigar com o Luiz Roberto para ver quem vai estar no segundo turno. Mas ainda é muito cedo para falar sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo.